O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado neste regulamento, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas às regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Caso o servidor ou o militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal. É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Podem filiar-se facultativamente, entre outros, aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, o síndico de condomínio, quando não remunerado, o estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social, o membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. O estagiário que preste serviços à empresa nos termos do disposto na Lei 11.788 de 2008, o bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. O presidiário que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que, nesta condição, preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. O atleta beneficiário da Bolsa Atleta não filiado a regime próprio de previdência social, ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no artigo 9º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores
à data da inscrição, ressalvado o parágrafo 3º do artigo 28. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme disposto no inciso 6 do artigo 13. O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. Consideram-se empresa a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, e empregador doméstico, aquele que admite a seu serviço mediante remuneração sem finalidade lucrativa empregado doméstico. Equiparam-se à empresa para os efeitos deste regulamento o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras, o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra de que trata a Lei 12.815, de 2013, e o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço.